Olá, povo de Deus, estamos mais uma vez juntos, começando a nossa live diária. E hoje vamos ler o versículo que está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6, que nos diz o seguinte: esse quadro, olhe para a cruz, vamos vencer. Porque um menino nos deu, um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, você, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E hoje vamos para o nosso terceiro item sobre os frutos do Espírito, nossa paz. Primeiro falamos sobre amor, depois sobre alegria, e hoje iremos falar sobre paz. Paz. Quando você confia em Deus, você aprende a largar o medo e encontra verdadeira tranquilidade. Temos que estar nessa paz verdadeira de Jesus. Em João 16, versículo 33, nos diz o seguinte: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. Somente o verdadeiro cristão tem a paz somente em Cristo Jesus. Somente em Jesus Cristo temos a paz. Também Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Somente a paz de Deus, amado, é que o ser humano tem um entendimento maravilhoso. Somente a paz. Todo ano tem uma eleição aí sobre Prêmio Nobel da Paz. Uma celebridade que fez coisas boas em relação à paz. Mas nós sabemos que a paz genuína está em Jesus Cristo. E também João 14, 27, nos diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz de Jesus Cristo é diferente. A paz de Jesus Cristo é uma paz que traz tranquilidade, é uma paz que traz um carinho tão grande. É a paz em Jesus. Também, aqui nos diz também em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 16, que nos diz: ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz, de toda maneira. O mesmo Senhor da paz, esse mesmo Senhor da paz, que carregou uma cruz pesada por mim, por você, que teve suas mãos cravadas, seus pés cravados naquela cruz, e colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Mesmo Jesus, o mesmo Senhor, que bradou lá da cruz: Pai, está consumado. Jesus também falou lá na cruz: eles não sabem o que faz. É esse homem chamado Jesus, que é o príncipe da paz. Ele morreu por mim, por você, no madeiro. Se fez maldito, se fez criminoso, bandido por mim, por você. Porque aquela morte, ele morreu no nosso lugar. Morreu como malfeitor. A Bíblia diz, livro de Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus. E também lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro ponto é a paz. Nós temos que ter paz. É difícil no mundo de hoje ter paz.
é muito difícil. Mas o cristão genuíno tem que ter essa paz. Todos os dias temos que estar com essa paz dentro do nosso coração. Todos os dias, não importa. Pode ter tristeza, pode ter obstáculos, mas você tem essa paz. E só o verdadeiro cristão tem. Essa paz que vem genuína do dono da graça de Deus para o seu coração. Que Deus nos abençoe ricamente essa paz. Essa paz de Jesus é uma paz tão especial, é uma paz tão amorosa, é a paz de Jesus. Quando Jesus apareceu aos seus discípulos, a primeira coisa que Jesus falou depois que ressuscitou e apareceu aos seus discípulos: paz seja convosco. É isso, é a paz. Temos que ter essa paz. Não uma paz teórica, não, mas uma paz praticada todos os dias. Essa paz nós temos que ter do fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma. Essa paz que só Cristo nos dá. Uma paz que só Ele é capaz de nos dar. O homem te ilude, te engana com a falsa paz. Mas Jesus nos dá uma paz verdadeira. Jesus nos dá uma paz gloriosa. Temos que estar com essa paz sempre. Essa paz tão genuína do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe ricamente sua vida, sua família, vossos amigos. Compartilhe esses vídeos, essas nossas lives. Momento de reflexão, momento de fé da palavra de Deus ao seu coração. Porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo faz o maligno. Mas o verdadeiro cristão, ele é vitorioso. Ele é mais do que vencedor por aquele que nos amou e continua nos amando, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe ricamente a nossa vida. E vou te ver nas nossas redes sociais aquele caso daquele menino que levou um tiro na semana passada, dia 4 de novembro, aqui em Parnaíba, né? Ele continua internado, hospitalizado, em estado gravíssimo, essa criança de 6 anos, na UTI do Hospital Infantil, o Cid Portela, em Teresina. A criança cede sedada, em coma induzido, sob acompanhamento intensivo da equipe médica. Mas Deus aí pode fazer um milagre, porque Deus está no controle de todas as coisas. Uma criança de 6 anos não tinha nada a ver com a história. Foi atingido com um tiro na cabeça. A mãe foi atingida na terra. Mas Deus ele pode fazer milagre, prodígio e maravilha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus está no controle. Vamos orar e Deus faz milagre acontecer na nossa vida. E esse menino, ele vai se recuperar, essa criança ele vai dar o testemunho dele. Seja feita a vontade do Senhor, porque Deus está no controle de tudo. E até hoje, esse atirador que efetuou esses disparos contra a criança e a mãe e a mulher continua foragido. Isso aconteceu no dia 4 de novembro, terça-feira passada. E até hoje,
nada desse criminoso ser preso. Nada desse criminoso ser preso. Passada uma semana, um ex-presidiário que sai com a tornozeleira eletrônica e faz isso. Pratica esses atos, pratica uma tentativa, por enquanto, 2 tentativas de homicídio. A criança está lá, em coma. E esse atirador está foragido, está nas ruas. Será que ele vai ter que fazer outra vítima? Porque a polícia tem as imagens desse cara. Mas se fosse como aconteceu no mês de agosto, aquele caso do vereador Ticiano Ribeiro e daquela jovem Penélope Teresina, e o cara tirou pelas costas do vereador, rapidinho, em poucas horas, a polícia da capital, a polícia de Teresina, estava em Teresina, deu a resposta. Prendeu o assassino do vereador Ticiano e da Penélope. E aqui em Parnaíba, gente, se passaram uma semana e nada desse cara ser preso, com as imagens de tudo. Que é isso? Será que uma cidade do tamanho de Parnaíba, a segunda maior cidade do estado do Piauí, ainda continua ainda assim? Será quantas vítimas esse atirador vai continuar fazendo por aí? Porque eu sou totalmente contra. A pessoa está presa, compra alguns dias de pena, alguns anos de pena, sai com a tornozeleira eletrônica para praticar outros crimes. Não é para sair com tornozeleira eletrônica, é para ficar lá preso. Tá certo que Deus ele tem muitos presos lá dentro, dos penitenciários, dos presídios, que aceitaram Jesus como seu Salvador. Estão lá. Tem que cumprir. A Bíblia diz que tudo tem uma consequência dos nossos atos. Está lá a consequência dos atos daqueles presos que se converteram a Jesus. Estão cumprindo a pena deles. Agora, deixar acontecer o que aconteceu na segunda maior cidade do estado do Piauí, Parnaíba. A sociedade precisa de respostas. A sociedade precisa de esclarecimento, porque até agora, uma semana, nada. Será que vamos ter que noticiar que Deus ele vai fazer um milagre na vida daquele menino? Mas a vontade de Deus permanece sempre. Será se esse menino, se vier a falecer, eu tenho que dar essa notícia enquanto o criminoso está aí foragido? Mas Deus ele está, continuar estando no controle da situação. Se ele fizer é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Que Deus nos abençoe ricamente a nossa vida. Cobramos a polícia civil, a polícia militar, por embaixo de tudo. Será que essas tornozeleiras não tem um rastreador, não sabe onde é que ele está? O serviço da inteligência da polícia não sabe onde é que esse criminoso está? Eu acho que sabe. Tem que pegar esse criminoso e colocar preso novamente. Preso sem poder sair. Porque tem um ditado que é a polícia prende, a justiça solta. Que coisa. Que Deus nos abençoe abundantemente a nossa vida, a sua vida, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo. Que Deus abençoe
ter saúde para si estar lá em coma. Mas Deus, Ele sempre vai estar no controle da situação. Ele sempre vai estar. Mesmo nos piores momentos da nossa vida. Com certeza a mãe daquele menino que está em coma, esse menino que foi baleado na cabeça, queria que ela estivesse no lugar do filho. Mas Deus está, continua estando, e sempre vai estar no controle da situação. Que Deus nos abençoe abundantemente a nossa vida. Até a próxima, se Deus assim nos permite.